Quem já completou 60 anos sabe da importância de um plano de saúde. Aqueles que podem pagar terão atendimento médico com um mínimo de dignidade. O problema é que nem sempre a expectativa do doente está prescrita no contrato com as operadoras de saúde. Se por um lado o idoso, usuário do plano, por razões óbvias, começa a precisar muito mais de atendimento, por outro também gera custos muito maiores para a operadora de saúde. Por isso, as empresas do setor estabelecem reajustes por faixa etária, que tornam o plano de saúde tão caro quanto proibitivo para os idosos. Afinal, é justamente na terceira idade que chegam as doenças e desaparecem as fontes de renda. Esta matemática cruel tem feito com que muitos idosos procurem a justiça. As desavenças, em sua grande maioria, têm por base os contratos antigos, anteriores a 1999, não observados pela lei que regulamenta as relações entre pacientes e planos de saúde, criada há 11 anos. Segundo a advogada Andréa Lotz, do escritório Araújo e Conforte, especializado na área médica, o Estatuto do Idoso protege o sexagenário contra os reajustes. Em 2003, saiu o Estatuto do Idoso, que foi editado em 2004, e no seu artigo 15 diz que a pessoa não pode ter discriminação por idade dentro do plano de saúde. Necessariamente não poderia ter esse aumento, mas as operadoras hoje de saúde ainda aplicam esse percentual. E as pessoas que se sentirem lesadas por esse reajuste, elas podem ingressar na justiça e buscar uma reparação? Elas podem entrar com uma ação pedindo o ressarcimento dos últimos 3 anos, dessas mensalidades que foram reajustadas depois que ela completou 60 anos, e com uma penalidade pode ser até aplicada que o plano de saúde devolva em dobro para essa pessoa, por ter infringido o Estatuto do Idoso. A pessoa que entra com uma ação como essa, ela não corre o risco depois de sofrer uma retaliação pelo plano de saúde e pode se negar a fazer algum tipo de exame? Não, o plano de saúde não pode usar isso como um argumento para se negar a atender a pessoa pelo não reajuste do plano dela pela idade. A gente sabe que a justiça é bastante lenta, né? Esse tipo de ação para um idoso que às vezes tem uma expectativa de vida relativamente pequena, não acaba demorando muito? Quando entra com esse tipo de ação, a gente pede uma liminar para o juiz para que cesse esse aumento que já vem sendo praticado pela operadora depois de 2004, que a pessoa completou 60 anos. Ela volta a pagar o que ela pagava no status de 60 anos e a devolução de dinheiro dela, isso sim pode demorar. Mas é uma coisa então imediata? Imediata. O reajuste para ele voltar a pagar o que era antes é imediato, 1 semana, 2 semanas, dependendo do cartório que cair. André, uma outra questão muito preocupante, não só para idosos, mas aí pensando em todo mundo que tem plano de saúde, é a disponibilidade de certos tipos de exames. Os planos de saúde são obrigados a oferecer esses exames, mesmo que eles não estejam disponíveis na cidade onde a pessoa reside? São obrigados a fornecer todo tipo de tratamento para o paciente. Se ele não tiver o tratamento disponível na cidade, ele vai ser obrigado a pagar no lugar que ela encontrar esse tratamento para ela fazer. Nós estamos conversando com a advogada Andréa Lotz, do escritório Araújo e Conforte, especializado em planos de saúde. Andréa, você pode dar um exemplo de tratamentos não existentes em Sorocaba que o paciente tem direito? Bom, um exemplo é uma pessoa que necessite de uma cirurgia ortopédica, que necessite de um enxerto ósseo. Se o hospital não tiver credenciado na Anvisa para operar com um banco de ossos, o plano vai ter que cobrir aonde tiver esse tipo de um hospital credenciado. Por exemplo, não temos aqui em Sorocaba, não temos em Salto. Se ela encontrar em Campinas e São Paulo, ela pode fazer essa cirurgia que o plano de saúde vai ter que cobrir o pagamento. Bom, Andréa, ainda nesta mesma linha, pessoas que precisem de medicamentos importados. A gente sabe que existem doenças que apenas medicamentos importados podem resolver. O plano de saúde também, nesse caso, é obrigado a atender esse paciente? É obrigado a atender esse paciente também. Se não houver um tratamento nacional que possa substituir o remédio importado, o plano de saúde é obrigado a cobrir, sim. André, uma das questões muito importantes para quem utiliza plano de saúde é a questão da portabilidade. Hoje é possível
trocar o plano de saúde sem ter que cumprir prazo de carência? Sim, é possível, mas tem que respeitar algumas normas. Você já tem que estar no plano há mais de 2 anos, só se aplica a planos individuais e familiares, e o contrato tem que estar regulamentado pela Lei 9656, que são os contratos posteriores a 1999. André, com esta pandemia da gripe suína, a gente sabe que os hospitais têm recebido muito mais pacientes do que normalmente, né? Você imagina que este custo para receber tantos pacientes novos vai influenciar no reajuste dos planos de saúde? Olha, por enquanto é especulação, mas já algumas operadoras de saúde já estão falando que vão tentar negociar com a Agência Nacional de Saúde sobre novos percentuais em decorrência desse acúmulo de pessoas e de atendimento para o próximo ano. Conversamos com a advogada Andréa Lotz, do escritório especializado na área médica Araújo e Conforte, que falou sobre os direitos do usuário de planos de saúde, especialmente o idoso. Rubens Maximiano, para a Rádio Jovem Pan Sorocaba.